O relâmpago riscou o céu de São Paulo com uma violência inesperada, iluminando por um instante as janelas do 32º andar do edifício Mirante Corporate. O trovão que se seguiu fez as estruturas de vidro e aço tremerem levemente, como se o próprio prédio hesitasse diante da fúria da natureza. Era exatamente às 21h47 quando tudo começou. Clara Mendes sentia o peso das últimas 3 horas de trabalho em cada músculo das pernas. Seus passos ecoavam suavemente pelo corredor de mármore polido do 32º andar, onde as salas dos diretores permaneciam iluminadas mesmo àquela hora. Aos 32 anos, ela havia desenvolvido uma técnica particular para tornar invisível sua presença. Movimentos precisos, respiração controlada, olhar sempre direcionado para o chão ou para a tarefa em mãos. Era como se tivesse aprendido a ocupar o espaço sem realmente estar ali. Sua farda azul marinho estava impecável, como sempre. Clara fazia questão disso. O tecido simples e funcional estava perfeitamente passado, os cabelos castanhos presos em um coque baixo que não deixava escapar nem um fio rebelde. Não por vaidade, mas por dignidade. Cada detalhe de sua aparência era um ato silencioso de resistência contra os olhares que não haviam, contra as vozes que falavam sobre ela como se não estivesse ali. O carrinho de limpeza deslizava silenciosamente pelas rodas bem oleadas. Clara havia aprendido, nos 5 anos trabalhando naquele edifício, que o silêncio era seu melhor aliado. Executivos em reuniões tardias frequentemente esqueciam sua presença, e ela ouvia fragmentos de conversas sobre negócios milionários, fusões de empresas, demissões em massa. Informações que valiam fortunas circulavam ao seu redor como se ela fosse um fantasma benevolente, incapaz de compreender ou reproduzir aquilo que escutava. Mas Clara compreendia tudo. Formada em administração por uma faculdade pública, havia sonhado com uma carreira em grandes empresas. A vida, porém, tinha outros planos. A gravidez inesperada aos 24 anos, o pai que desapareceu antes mesmo do nascimento de Gabriel, a necessidade urgente de trabalho para sustentar o filho. O emprego na limpeza surgiu como uma tábua de salvação temporária que se transformou em realidade permanente. Naquela noite específica, enquanto limpava a mesa de reuniões da sala 327, Clara permitiu-se um momento de devaneio. Gabriel tinha completado 8 anos na semana anterior, e ela havia conseguido, com muito esforço, comprar-lhe a bicicleta vermelha que ele tanto desejava. A expressão de pura felicidade no rosto do menino quando viu o presente ainda aquecia seu coração. Por momentos como aquele, todo o cansaço, toda a humilhação silenciosa, todos os sonhos adiados valiam a pena. O relâmpago seguinte foi ainda mais intenso, seguido de um trovão que fez as luzes piscarem. Clara olhou pela janela panorâmica e viu a cidade se preparando para uma tempestade como há muito não se via. As nuvens pareciam descer sobre os arranha-céus, criando uma atmosfera quase apocalíptica. Ela verificou o relógio. Eram quase 10 da noite. Ainda tinha 2 andares para limpar, antes de poder voltar para casa, onde Gabriel dormia sob os cuidados da vizinha, Dona Conceição. 15 andares abaixo, Ricardo Braga ajustava o nó da gravata italiana, enquanto caminhava pelo lobby de mármore Carrara. Seus passos eram firmes, decididos, ecoando com a autoridade de quem nunca precisou questionar seu direito de estar em qualquer lugar. Aos 45 anos, Ricardo havia construído um império a partir do pequeno negócio de importação deixado pelo pai. Hoje, o Grupo Braga controlava desde logística internacional até uma cadeia de hotéis de luxo. Seu terno azul marinho custava mais que o salário anual de muitos funcionários, mas Ricardo não pensava nisso. Não por crueldade, mas por uma completa desconexão com realidades diferentes da sua. O mundo de Ricardo
Era feito de reuniões em salas climatizadas, jantares em restaurantes estrelados, viagens em jatos particulares. A pobreza, quando aparecia em sua consciência, era uma abstração estatística discutida em relatórios de responsabilidade social corporativa. Naquela noite, Ricardo estava particularmente irritado. A reunião virtual com investidores japoneses havia sido adiada devido a problemas técnicos, e ele precisava urgentemente revisar os contratos que estavam sobre sua mesa no escritório. O acordo que estava negociando envolveria a aquisição de uma empresa de tecnologia avaliada em 200 milhões de reais. Um negócio que poderia consolidar sua posição como um dos empresários mais influentes do país. Mas havia algo além dos negócios perturbando Ricardo naquela noite. 3 dias antes, havia recebido uma ligação inesperada de Mariana, sua ex-esposa. Depois de 2 anos de silêncio, ela ligara para contar que estava se casando novamente e se mudando para Londres com as filhas gêmeas. Isabela e Sofia, de 12 anos, eram tudo o que restava de humano em sua vida, meticulosamente controlada. A ideia de perdê-las para outro continente o aterrorizava de uma forma que não conseguia admitir nem para si mesmo. O elevador social do edifício era um dos orgulhos arquitetônicos do prédio. Completamente envidraçado, oferecia uma vista panorâmica da cidade durante a subida. Ricardo tocou o botão do 32º andar e observou seu reflexo no espelho polido. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, rosto bem cuidado, que ainda conservava traços da beleza que fazia dele popular na faculdade. Mas os olhos verdes, que antes brilhavam com ambição juvenil, agora carregavam uma frieza que ele mesmo não reconhecia. O elevador parou no 15º andar. As portas se abriram, mas ninguém entrou. Ricardo olhou o relógio. 21h52. Impaciente, apertou novamente o botão de seu andar. Tinha uma videoconferência marcada para as 10h15 com Hong Kong e não podia se dar ao luxo de mais atrasos. Enquanto isso, no 32º andar, Clara terminava de organizar os documentos na mesa da sala de reuniões. Havia aprendido a ser meticulosa com papéis importantes, mesmo que não compreendesse completamente seu conteúdo. Uma vez, anos atrás, um estagiário a havia repreendido duramente por supostamente ter desorganizado contratos importantes. Desde então, ela fotografava mentalmente a posição de cada documento antes de limpar, garantindo que tudo voltasse exatamente ao lugar original. O vento lá fora estava aumentando de intensidade. Clara podia ouvir o assobio característico quando rajadas fortes encontravam os vãos entre os prédios. A tempestade que se aproximava prometia ser intensa. Ela pensou em Gabriel, que tinha pavor de trovoadas. Provavelmente estava acordado, assustado, esperando que ela chegasse em casa. A pressa súbita a fez recolher seus equipamentos mais rapidamente que o usual. Carregando o carrinho com produtos de limpeza, Clara dirigiu-se ao elevador de serviço. Mas, para sua surpresa, uma placa indicava que estava fora de funcionamento para manutenção. Ela suspirou. Isso significava que teria que usar o elevador social, algo que sempre evitava. Não por proibição, tecnicamente todos os funcionários podiam usá-lo, mas por uma questão de lugar social não escrito. O elevador envidraçado era território dos executivos, um espaço onde sua presença sempre parecia deslocada. Mas não havia escolha. A escada seria impraticável com o carrinho, e ela precisava descer para buscar mais produtos no depósito do 20º andar antes de terminar o expediente. Clara respirou fundo, alisou a farda e dirigiu-se ao elevador principal. As portas douradas se abriram com um suave som eletrônico. O interior era ainda mais luxuoso do que ela imaginava. Espelhos nas laterais, piso de mármore, painel digital sofisticado.
Clara entrou empurrando cuidadosamente o carrinho, procurando ocupar o menor espaço possível. Apertou o botão do 20º andar e esperou. O elevador começou a descer suavemente. Através do vidro panorâmico, São Paulo se estendia como um mar de luzes piscantes. Mesmo com a tempestade se aproximando, a cidade mantinha seu ritmo frenético. Clara permitiu-se um momento de contemplação. Daquela altura, os problemas pareciam menores, as distâncias sociais menos evidentes. Era apenas uma mulher observando uma cidade que nunca dormia. No 18º andar, o elevador parou novamente. As portas se abriram e Ricardo Braga entrou, falando ao celular em inglês fluente. Ele cumprimentou Clara com um aceno distraído, o tipo de reconhecimento automático que se dá a funcionários conhecidos de vista, mas cujos nomes nunca se preocupou em descobrir. Clara respondeu com um boa noite, quase inaudível, e voltou a fixar o olhar no painel digital. A conversa telefônica de Ricardo era intensa. Ele gesticulava enquanto falava, alternando entre português e inglês, claramente negociando algum acordo complexo. Clara, mesmo tentando não escutar, captava fragmentos. Margem de lucro, prazo de entrega, cláusulas contratuais. Era um mundo completamente alheio ao seu, mas que a fascinava pela complexidade e pela velocidade das decisões que envolviam somas astronômicas. Então aconteceu. O relâmpago foi tão próximo e intenso que por um momento o céu inteiro pareceu branco. O trovão que se seguiu foi ensurdecedor, fazendo todo o edifício estremecer. As luzes do elevador piscaram 1, 2 vezes e então se apagaram completamente. O elevador parou com um solavanco seco entre o 15º e o 16º andar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pela respiração ligeiramente acelerada de ambos e pelo vento uivando lá fora. A luz de emergência se acendeu após alguns segundos, banhando o pequeno espaço em um tom amarelado e fantasmagórico. Ricardo olhou para o celular, sem sinal. Clara instintivamente procurou o botão de emergência, mas não houve resposta quando o acionou. Deve ser por causa da tempestade, murmurou Ricardo, mais para si mesmo que para Clara. Sua voz, sempre tão controlada e autoritária, carregava agora uma nuance de incerteza que ela nunca havia escutado em nenhum executivo. Clara assentiu silenciosamente. Ela sabia que tempestades intensas podiam afetar os sistemas elétricos de prédios antigos, mesmo os mais modernos. O edifício Mirante tinha mais de 20 anos, e problemas ocasionais com energia não eram incomuns. Mas nunca havia ficado presa em um elevador, especialmente não com um dos homens mais poderosos da empresa. Ricardo tentou ligar para a portaria, mas o sinal do celular continuava inexistente. A frustração começava a se desenhar em seu rosto, sempre controlado. Ele tinha reuniões importantes, decisões que não podiam esperar, um império que demandava sua atenção constante. A ideia de estar preso, mesmo que temporariamente, desencadeava uma ansiedade que há muito não sentia. Clara, por sua vez, pensava em Gabriel. A essa altura, ele certamente já havia percebido a tempestade e estaria assustado. Dona Conceição era uma vizinha maravilhosa, mas tinha mais de 70 anos e às vezes cochilava na frente da televisão. E se Gabriel precisasse dela? E se algo acontecesse? O tempo parecia suspenso naquele pequeno espaço iluminado pela luz de emergência. 2 mundos completamente diferentes, 2 realidades que nunca se tocariam em circunstâncias normais, agora confinados em poucos metros quadrados. A tempestade lá fora continuava intensa, os relâmpagos iluminando ocasionalmente o interior do elevador através do vidro panorâmico. Ricardo tentou novamente contatar alguém, agora usando o interfone do elevador. Nada. Sua impaciência começava a se transformar em algo próximo ao desespero.
Ele não estava acostumado a situações fora de seu controle, e a sensação era profundamente perturbadora. Clara observava discretamente. Havia algo quase vulnerável na postura do empresário, uma rachadura na armadura de confiança que sempre o caracterizava. Ela conhecia aquela sensação, a de estar completamente à mercê de circunstâncias externas. Era assim que se sentia todos os dias, mas havia aprendido a conviver com a incerteza de uma forma que Ricardo, claramente, nunca havia precisado. Deve ser temporário, disse Clara suavemente, mais para oferecer algum conforto que por convicção real. Os geradores de emergência devem religar o sistema em breve. Ricardo a olhou realmente pela primeira vez. Não o olhar distraído e protocolar de antes, mas um olhar que realmente havia. Ele notou a calma em sua voz, a serenidade em sua postura, tão diferente de sua própria agitação crescente. Havia algo naquela mulher, cujo nome ele se envergonhava de não saber, que transmitia uma solidez que sua vida de privilégios nunca havia lhe ensinado. Você já passou por isso antes? Perguntou ele, genuinamente curioso. Não exatamente, respondeu Clara, mas já vivi situações onde só me restava esperar e confiar que as coisas se resolveriam. A simplicidade da resposta tocou algo em Ricardo que ele não conseguia identificar. Era como se ela estivesse falando de uma filosofia de vida completamente estranha à sua experiência. Em seu mundo, tudo era controlável, negociável, solucionável através de recursos e influência. A ideia de simplesmente esperar e confiar soava quase revolucionária. Outro relâmpago iluminou o elevador, seguido de um trovão que pareceu mais próximo que os anteriores. Clara instintivamente olhou para cima, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto sereno. "Tem alguém esperando você em casa?" perguntou Ricardo, surpreendendo-se com sua própria pergunta. Não era o tipo de coisa que costumava perguntar a funcionários. "Meu filho", respondeu Clara simplesmente. "Gabriel. Ele tem 8 anos e não gosta de tempestades." Ricardo assentiu, sentindo um aperto inesperado no peito. Suas próprias filhas costumavam correr para seu quarto durante tempestades quando eram menores. Agora, com 12 anos e morando principalmente com a mãe, ele raramente as via em momentos de vulnerabilidade. A distância que havia criado entre ele e tudo que realmente importava nunca havia parecido tão evidente. O elevador permanecia imóvel, suspenso entre 2 mundos, literalmente entre 2 andares, metaforicamente entre 2 realidades. E ali, naquele espaço confinado, com a tempestade rugindo lá fora e a cidade se estendendo em todas as direções, através do vidro panorâmico, 2 vidas estavam prestes a se tocar, de uma forma que nenhum dos 2 poderia imaginar. A luz de emergência piscou levemente, lembrando-os de que estavam completamente dependentes de forças além de seu controle. E talvez, apenas talvez, fosse exatamente onde precisavam estar. O silêncio no elevador havia se tornado quase palpável. Já se passavam 20 minutos desde que ficaram presos, e a tempestade lá fora não dava sinais de diminuir. Pelo contrário, os relâmpagos pareciam mais frequentes, e o vento uivava através das estruturas do prédio com uma intensidade que fazia o elevador balançar, quase imperceptivelmente. Ricardo havia tentado todas as alternativas possíveis, ligações que não completavam, mensagens que não enviavam, até mesmo gritos no interfone que ecoavam no vazio. Sua frustração crescia a cada tentativa fracassada, e Clara podia ver a transformação gradual acontecendo diante de seus olhos. O homem poderoso e controlado estava sendo substituído por alguém visivelmente abalado pela própria impotência. "Isso é inaceitável", murmurou Ricardo mais para si mesmo que para Clara. "Tem uma videoconferência crucial em 15 minutos. Os japoneses não vão entender atrasos causados por incompetência técnica."
Clara observou como ele falava, gesticulando mesmo sem ter uma plateia além dela. Era como se ele estivesse tentando manter a persona executiva, mesmo numa situação onde ela era completamente irrelevante. Havia algo quase tocante naquela tentativa desesperada de preservar o controle. "O senhor faz muitas reuniões assim, com outros países?" perguntou Clara, genuinamente interessada. Não era curiosidade ociosa. Ela realmente queria entender o mundo daquele homem que parecia carregar o peso de decisões que afetavam centenas, talvez milhares de pessoas. Ricardo a olhou com surpresa. Não estava acostumado a funcionários da limpeza demonstrarem interesse por seus negócios. Por um momento, hesitou entre dar uma resposta protocolar ou aproveitar a oportunidade de falar sobre algo que, admitia silenciosamente, o deixava orgulhoso. "Sim", respondeu finalmente. "Principalmente com o Japão e a Coreia do Sul. Estamos expandindo nosso portfólio de tecnologia. É um mercado complexo, mas extremamente lucrativo." "Deve ser difícil", comentou Clara, "lidar com pessoas tão diferentes, com culturas diferentes." A observação de Clara surpreendeu Ricardo. Ela havia identificado exatamente um dos maiores desafios de seu trabalho, algo que muitos de seus colegas executivos demorava para compreender. Havia uma perspicácia em sua forma de ver as coisas que contrastava sharply com a simplicidade de suas palavras. "É verdade", admitiu Ricardo. "Às vezes sinto que estou traduzindo muito mais que idiomas. São maneiras completamente diferentes de ver negócios, relacionamentos, até mesmo o tempo." Clara assentiu pensativamente. "Deve ser como quando eu converso com as mães de outras crianças na escola do Gabriel. Todas criamos filhos, mas cada uma tem um jeito tão diferente de fazer as coisas. Às vezes, o que funciona para uma família não faz sentido para outra." A comparação era simples, mas profundamente acurada. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando como ela havia conseguido capturar em poucas palavras algo que ele levara anos para compreender. Havia uma sabedoria prática naquela mulher que seus MBA e cursos de liderança nunca haviam ensinado. "Você tem outros filhos além do Gabriel?" perguntou Ricardo, surpreendendo-se novamente com seu próprio interesse. "Não, só ele", respondeu Clara com um sorriso suave. "Mas ele é suficiente para me ensinar tudo sobre negociação. Você tem filhos?" "2 filhas, gêmeas, Isabela e Sofia", disse Ricardo, e pela primeira vez desde que entrara no elevador, sua voz carregou uma nota de ternura genuína. "Tem 12 anos. Que idade boa", comentou Clara. "Deve ser interessante ver como elas estão se tornando pessoas diferentes, mesmo sendo gêmeas." Ricardo assentiu, mas havia uma sombra em sua expressão. "Sim, são muito diferentes. Isabela é mais parecida comigo, determinada, teimosa. Sofia é mais sensível, mais observadora." Ele parou, percebendo que estava prestes a revelar mais do que pretendia. Mas havia algo no ambiente confinado, na luz suave da emergência, na presença calma de Clara, que o fazia querer continuar falando. "Elas estão se mudando para Londres", disse abruptamente. "Com a mãe. Novo casamento." Clara percebeu a dor por trás das palavras cuidadosamente controladas. Como mãe solo, ela conhecia intimamente o medo de perder a proximidade com o filho, de ser afastada dos momentos importantes de sua vida. "Isso deve ser muito difícil", disse suavemente. "É complicado", admitiu Ricardo. "Marinha, minha ex-esposa, acha que será melhor para elas, novas oportunidades, educação internacional, e ela não está errada. É que..." Ele parou, lutando com palavras que raramente precisava encontrar. Em reuniões, sempre soube exatamente o que dizer. Mas falar sobre sentimentos, sobre medos, sobre a possibilidade de perder as únicas pessoas que realmente importavam em sua vida, isso era território inexplorado.
É que você vai sentir falta delas, completou Clara gentilmente. Sim, disse Ricardo, a palavra saindo como um suspiro. Muito. O elevador balançou levemente com uma rajada de vento particularmente forte, lembrando-os de sua situação. Clara olhou pela janela panorâmica e viu que a tempestade estava no auge. Relâmpagos cruzavam o céu numa frequência quase hipnótica, e a chuva batia contra o vidro com força suficiente para criar padrões abstratos que se formavam e desfaziam constantemente. Gabriel também tem medo de que eu o deixe, disse Clara, mais para si mesma que para Ricardo. Sempre que saio para trabalhar, ele pergunta se vou voltar. Acho que é porque o pai dele... o pai dele simplesmente sumiu quando soube da gravidez. Ricardo olhou para ela com nova atenção. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ecoava a sua própria, mas também uma força que ele reconhecia e admirava. Clara estava criando um filho sozinha, trabalhando em empregos que provavelmente pagavam muito pouco, e ainda assim havia uma serenidade nela que ele, com todos os seus recursos, não conseguia encontrar. Como você faz? Perguntou ele impulsivamente. Faço o quê? Como consegue dar segurança para ele quando você mesma deve ter tantas incertezas? Clara pensou por um momento antes de responder. Era uma pergunta que ela mesma se fazia todos os dias, especialmente nas noites difíceis, quando as contas se acumulavam ou quando Gabriel fazia perguntas sobre o pai que ela não sabia como responder. Acho que aprendi que segurança não é sobre ter controle de tudo, disse finalmente. É sobre ser constante nas pequenas coisas, estar presente, cumprir promessas, mostrar que, mesmo quando o mundo está confuso, existe pelo menos uma pessoa em quem ele pode confiar completamente. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Em seu mundo, segurança sempre fora sinônimo de controle. Controle sobre mercados, sobre funcionários, sobre resultados. A ideia de que segurança pudesse ser algo tão simples quanto constância e presença era revolucionária para ele. E quando você tem medo? Perguntou ele. Quando eu tenho medo, tento lembrar que medo é normal, respondeu Clara. Gabriel percebe quando estou preocupada, mas também percebe que não deixo o medo me paralisar. Acho que isso ensina ele a ser corajoso de um jeito real, não de um jeito que ignora os problemas. Outro relâmpago iluminou o elevador, e desta vez o trovão foi quase simultâneo. A tempestade estava diretamente sobre eles. Clara notou que Ricardo se encolheu ligeiramente com o barulho, uma reação tão humana e vulnerável que contrastava sharply com a imagem que ela sempre tivera dele. "O senhor não gosta de trovoadas?" perguntou ela. Ricardo hesitou antes de responder. Admitir medo sempre havia parecido uma fraqueza inaceitável em seu mundo competitivo. Mas ali, naquele espaço suspenso entre dois andares, com apenas Clara como testemunha, a honestidade parecia não apenas possível, mas necessária. "Não muito", admitiu. "Quando era criança, minha mãe costumava me contar que os trovões eram o barulho dos anjos reorganizando os móveis no céu. Era reconfortante na época, mas depois de adulto... perdi a capacidade de encontrar conforto em explicações simples." Clara sorriu. "Gabriel tem uma teoria parecida. Ele diz que os relâmpagos são fotografias que Deus está tirando da terra, e os trovões são o barulho do flash. Por isso eles sempre vêm juntos." "É uma teoria interessante", disse Ricardo, e surpreendeu-se ao perceber que realmente achava a explicação de Gabriel charmosa. "Faz mais sentido que a maioria das teorias econômicas que ouço nas reuniões." Clara riu. Um som genuíno e contagiante que ecoou no pequeno espaço. Era a primeira vez que Ricardo a ouvia rir, e ele percebeu que havia uma leveza nela que faltava em sua própria vida há muito tempo. As crianças têm um jeito de ver o mundo que a gente perde quando cresce,
disse Clara. Às vezes, Gabriel me ensina coisas que eu não sabia que precisava aprender. Como o quê? Que está tudo bem não saber de tudo, que perguntar ajuda não é fraqueza, que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente estar com alguém, mesmo sem ter respostas. As palavras de Clara ressoaram em Ricardo de uma forma inesperada. Ele pensou em suas filhas, em quantas vezes havia tentado resolver seus problemas com soluções práticas, ao invés de simplesmente estar presente. Pensou em quantas oportunidades havia perdido de realmente conhecê-las, de aprender com elas, da forma que Clara aprendia com Gabriel. Você é uma boa mãe, disse ele, e as palavras saíram com mais emoção do que ele pretendia. Clara ficou visivelmente tocada. Obrigada, eu tento. Nem sempre sei se estou fazendo certo, mas tento. É mais do que muitos pais fazem, murmurou Ricardo, pensando em suas próprias falhas como pai. O elevador foi sacudido por outra rajada de vento, desta vez com força suficiente para fazer ambos se segurarem. Clara notou que Ricardo parecia genuinamente abalado, não apenas pela situação física, but por tudo que estavam conversando. "O senhor está bem?" perguntou ela. Ricardo hesitou. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado se ele estava bem? E quando foi a última vez que havia sido honesto sobre a resposta? "Não sei", disse finalmente. "Eu não tenho certeza de quando foi a última vez que parei para pensar se estava bem ou não." Era uma admissão surpreendente, tanto para ele quanto para Clara. No mundo de Ricardo, estar bem era assumido, algo que vinha automaticamente com sucesso financeiro e poder. A ideia de que bem-estar pudesse ser algo a ser questionado, avaliado, cuidado, era estranha para ele. Clara o observou com nova compreensão. Havia algo profundamente solitário naquele homem poderoso, uma solidão que dinheiro e sucesso não apenas falhavam em curar, mas talvez até intensificavam. "Às vezes", disse ela suavemente, "quando me sinto perdida, paro e penso, que conselho eu daria para Gabriel se ele estivesse na minha situação? Geralmente a resposta é mais clara quando imagino orientando alguém que amo." Ricardo ficou em silêncio, processando a sugestão. Era extraordinariamente simples, mas poderosa. Ele tentou imaginar que conselho daria para Isabela ou Sofia se elas estivessem em sua posição, presas entre o sucesso profissional e a conexão emocional, entre o controle e a vulnerabilidade. A resposta que emergiu o surpreendeu. Ele diria para elas escolherem amor. Sempre. A revelação foi tão clara e súbita que o deixou momentaneamente sem palavras. Ali estava a resposta que havia estado procurando sem saber. A escolha que precisava fazer entre manter sua vida perfeitamente controlada e se permitir ser vulnerável o suficiente para se reconectar com suas filhas. "Obrigado", disse ele simplesmente. Clara não perguntou pelo quê. Havia algo na forma como ele falou que indicava um entendimento profundo, uma mudança sutil, mas significativa. Ela apenas assentiu e voltou a olhar pela janela, onde a tempestade continuava rugindo, alheia às transformações silenciosas acontecendo no pequeno espaço suspenso entre dois mundos. O elevador permanecia imóvel, mas algo essencial havia começado a se mover entre seus dois ocupantes. As barreiras sociais que pareciam intransponíveis começavam a se dissolver, revelando duas pessoas fundamentalmente semelhantes em suas esperanças, medos e necessidades de conexão humana genuína. E a noite ainda estava apenas começando. Uma hora havia se passado desde que o elevador parara. A tempestade lá fora mostrava os primeiros sinais de enfraquecimento. Os intervalos entre os relâmpagos eram ligeiramente maiores, e o vento, embora ainda intenso, não tinha mais a fúria apocalíptica dos primeiros momentos.
Mas dentro do pequeno espaço iluminado pela luz amarelada de emergência, uma intimidade inesperada havia se estabelecido. Clara havia se sentado no chão, encostada na parede espelhada, com as pernas dobradas e os braços ao redor dos joelhos. Era uma posição que, em outras circunstâncias, poderia parecer inadequada na presença de um executivo, mas que agora simplesmente parecia natural. Ricardo, por sua vez, havia afrouxado a gravata e se apoiava contra a parede oposta, numa postura que jamais assumiria em suas salas de reunião. "Pode me contar mais sobre o Gabriel?" perguntou Ricardo, quebrando um silêncio que havia se tornado confortável, ao invés de constrangedor. Clara sorriu, um brilho especial iluminando seus olhos. Era evidente que falar sobre o filho era seu assunto favorito no mundo. "Ele é especial", começou ela. "Não no sentido de superdotado ou algo assim, mas especial na forma como vê as pessoas. Sabe aquelas crianças que parecem entender coisas que nem os adultos conseguem explicar?" Ricardo assentiu, pensando em Sofia, que sempre demonstrara uma sensibilidade emocional surpreendente para a idade. "Gabriel tem esse dom", continuou Clara. "Semana passada, por exemplo, ele percebeu que Dona Conceição, nossa vizinha, estava triste. Não porque ela reclamou ou chorou, mas porque, segundo ele, ela não estava fazendo o barulho de feliz quando caminhava. Descobrimos depois que ela havia perdido seu gato, o Mingau, e estava com vergonha de contar porque sabia que não tínhamos condições de ajudar a procurar. E o que vocês fizeram?" "Gabriel insistiu que fizéssemos cartazes", disse Clara, com orgulho evidente na voz. "Ele desenhou o Mingau de memória, um desenho que mais parecia um alienígena laranja, para ser sincera, e escreveu com letras enormes: 'Perdido, gato mais bonito do mundo.' Colamos pelos postes da vizinhança." "Encontraram o gato?" "Não", riu Clara, mas Dona Conceição ficou tão emocionada com o gesto que parou de ficar triste. Ela disse que descobriu que ter pessoas que se importam com você é mais importante que ter todas as respostas. Ricardo ficou quieto, absorvendo a história. Havia uma simplicidade profunda naquela lição, algo que ele havia esquecido em meio à complexidade de sua vida corporativa. Quando foi a última vez que havia feito algo simplesmente porque se importava, sem esperar resultados ou retornos? "Suas filhas são parecidas?" perguntou Clara. "Quero dizer, elas também têm essa sensibilidade?" "Sofia, sim", respondeu Ricardo, sua voz carregando uma mistura de orgulho e melancolia. "Ela sempre percebe quando estou estressado ou preocupado, mesmo quando tento esconder. Já a Isabela é mais direta. Se algo a incomoda, ela fala na cara. Às vezes acho que ela é até mais sincera que eu. Isso é bom", disse Clara. "Significa que ela se sente segura para ser ela mesma com você." A observação atingiu Ricardo como um soco suave. Isabela realmente era brutalmente honesta com ele, às vezes até cruel em sua sinceridade adolescente. Ele sempre havia interpretado isso como desrespeito, mas Clara estava sugerindo que poderia ser o oposto, um sinal de confiança. "Ela me disse no último fim de semana que passamos juntos que eu trabalho tanto que esqueci como ser pai", revelou Ricardo, as palavras saindo com dificuldade. "Disse que prefere quando estou no escritório, porque pelo menos assim ela não precisa fingir que está se divertindo." Clara fez uma careta de dor empática. "Ai, isso deve ter doído." "Doeu", admitiu Ricardo, "mas o pior é que ela estava certa. Eu realmente havia esquecido. Quando elas eram pequenas, eu sabia instintivamente o que fazer. Brincava com elas, inventava histórias, as fazia rir. Mas conforme foram crescendo e minha empresa foi expandindo, eu me perdi." "Não se perdeu", corrigiu Clara gentilmente. "Apenas se esqueceu. É diferente. Perder significa que não tem mais. Esquecer significa que ainda está lá. Só precisa lembrar."
Ricardo olhou para ela com admiração crescente. Como alguém que provavelmente nunca havia tido acesso à terapia ou coaching executivo, conseguia oferecer insights tão profundos sobre relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Como você desenvolveu essa sabedoria? Perguntou ele, genuinamente curioso. Clara riu, um som que já não o surpreendia mais. Necessidade, acho. Quando você está criando um filho sozinha, sem muito dinheiro e sem muito apoio, você desenvolve uma antena especial para o que realmente importa. Não tenho luxo de me preocupar com coisas que não fazem diferença na prática. E o que faz diferença na prática? Estar presente, respondeu Clara sem hesitar. Não fisicamente apenas, mas mentalmente, emocionalmente. Gabriel pode não ter pai, pode não ter brinquedos caros, pode não ter viagens para Disney, mas ele tem 100% da minha atenção quando estou com ele. Quando ele fala, eu escuto. Quando ele precisa de colo, eu paro tudo. Ricardo sentiu um aperto no peito. Quantas vezes suas filhas haviam tentado falar com ele enquanto ele checava e-mails? Quantas vezes havia dado respostas automáticas porque sua mente estava em negociações ou estratégias corporativas? Eu falhei com elas, disse ele, mais para si mesmo que para Clara. Não, disse Clara firmemente. Você cometeu erros, todo pai comete. A diferença é que você ainda tem tempo para corrigir. Elas estão se mudando para Londres, lembra? Em 2 meses. E elas vão estar a milhares de quilômetros de distância. Clara o olhou com uma expressão que misturava paciência e exasperação maternal. Senhor Ricardo, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu, notando que era a primeira vez que ela o chamava pelo nome. Qual é a distância entre você e suas filhas agora? Fisicamente, elas moram a uns 15 quilômetros da minha casa. E emocionalmente? Ricardo parou, percebendo aonde ela queria chegar. Emocionalmente, é como se elas estivessem em outro planeta. Então, a distância física não é realmente o problema, é? A pergunta era simples, mas devastadoramente precisa. Ricardo havia estado se focando na mudança geográfica como se fosse a fonte de sua angústia. Mas Clara estava certa. A distância emocional já existia há anos. O que eu faço? Perguntou ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que provavelmente nenhum de seus funcionários jamais havia escutado. Começa hoje, disse Clara. Agora, quando sairmos daqui, você liga para elas, não para perguntar sobre escola ou notas. Liga para perguntar como elas estão se sentindo, o que estão pensando, do que têm medo. E se elas não quiserem falar? Então você tenta amanhã, e depois de amanhã, e continua tentando até elas perceberem que você mudou de verdade. Ricardo ficou em silêncio, absorvendo o conselho. Era extraordinariamente simples, mas também aterrorizante. Significava se expor, ser vulnerável, admitir que havia estado errado. Significava abandonar a persona de pai perfeito e bem-sucedido e simplesmente ser humano. E se for tarde demais? Perguntou ele. Nunca é tarde demais para amar alguém, respondeu Clara. Pode ser tarde para algumas coisas, mas nunca para amor. Outro relâmpago iluminou o elevador, mas desta vez o trovão demorou alguns segundos para chegar. A tempestade estava se afastando, mas nenhum dos dois parecia ansioso para que a situação se resolvesse. Havia algo sobre aquele espaço suspenso no tempo que permitia conversas que talvez nunca acontecessem no mundo real. Posso perguntar sobre o pai do Gabriel? Disse Ricardo hesitantemente. Clara suspirou. Não há muito o que contar. Namoramos na faculdade. Quando descobri que estava grávida, ele disse que não estava pronto para ser pai. Ofereceu dinheiro para resolver o problema. Quando eu disse que queria ter o bebê, ele simplesmente desapareceu. Você já se arrependeu de ter tido Gabriel?
Jamais. De não ter tido mais cuidado com quem eu amava? Às vezes. Ricardo notou que ela não demonstrava amargura ao falar sobre o ex-namorado. Havia uma aceitação madura da situação que ele admirava. Você nunca mais se relacionou com ninguém? Não seriamente, admitiu Clara. É complicado. A maioria dos homens fica assustada quando descobre que tem um filho. E os que não ficam, bem, às vezes tenho a impressão de que estão mais interessados em ter uma família pronta que em construir algo comigo. Isso deve ser solitário. Às vezes, concordou Clara. Mas aprendi que solidão não é sobre estar sozinha. É sobre não ter ninguém que realmente te entenda. E eu tenho Gabriel. Ele me entende de um jeito que nem eu mesma às vezes. Ricardo pensou em sua própria solidão. Rodeado de pessoas o tempo todo, funcionários, clientes, parceiros de negócios, mas fundamentalmente sozinho. Mesmo no casamento, havia se sentido isolado, como se Mariana amasse a ideia dele mais que a realidade dele. Você tem medo de ficar sozinha quando Gabriel crescer? Perguntou ele. Tenho medo de não ter sido uma boa mãe o suficiente, corrigiu Clara. Medo de que ele sinta que perdeu alguma coisa por não ter pai. Medo de que ele me culpe por ter feito escolhas que tornaram a vida dele mais difícil. Mas você não fez escolhas que tornaram a vida dele mais difícil, protestou Ricardo. Você fez escolhas que deram vida a ele. Clara sorriu. Obrigada. Às vezes é difícil lembrar disso quando estou pagando contas ou quando ele pergunta por que todos os amigos têm pais e ele não. O que você responde quando ele pergunta isso? A verdade, disse Clara, que algumas famílias são diferentes. Que o que importa não é quantas pessoas você tem, mas quanto amor você tem, e que ele tem amor suficiente para compensar qualquer coisa que esteja faltando. Ricardo ficou emocionado com a resposta. Havia uma honestidade e uma força naquela filosofia que ele respeitava profundamente. Clara havia enfrentado uma situação que poderia ter sido devastadora e havia encontrado uma forma de transformá-la em algo positivo. Você é extraordinária, disse ele suavemente. Clara corou levemente. Não sou extraordinária. Sou apenas uma mãe fazendo o melhor que pode. É exatamente isso que te torna extraordinária. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A luz de emergência continuava banhando o pequeno espaço em tons dourados, criando uma atmosfera quase onírica. Era como se estivessem suspensos, não apenas entre dois andares, mas entre duas versões de si mesmos. Quem eram quando entraram no elevador e quem estavam se tornando através daquela conversa inesperada. Ricardo olhou para Clara. Realmente olhou, talvez pela primeira vez. Viu uma mulher de beleza simples, mas genuína, com olhos que haviam visto dificuldades, mas não haviam perdido a bondade. Viu mãos que trabalhavam duro, mas que eram gentis. Viu uma pessoa que havia enfrentado adversidades com uma dignidade que ele não sabia se possuía. Clara, por sua vez, via Ricardo se transformando diante de seus olhos. A armadura de executivo havia sido deixada de lado, revelando um homem vulnerável, assustado, mas fundamentalmente bom. Havia uma tristeza nele que ela reconhecia. A tristeza de quem havia perdido conexões importantes em nome de objetivos que no final se revelaram insuficientes. Senhor Ricardo, disse ela suavemente, posso dar um conselho? Claro. Quando você ligar para suas filhas, não tente ser o pai perfeito. Seja o pai real. Elas preferem um pai imperfeito que está presente a um pai perfeito que está ausente. Ricardo assentiu, sabendo que ela estava certa. Era hora de parar de tentar ser o pai que achava que deveria ser e começar a ser o pai que suas filhas precisavam que ele fosse. E talvez
Apenas talvez ainda houvesse tempo para descobrir quem ele realmente era, por baixo de todos aqueles anos de ambição e controle. 2 horas haviam se passado. A tempestade agora era apenas uma lembrança distante, com apenas alguns trovões ocasionais ecoando longe, como os últimos suspiros de uma batalha celestial que estava chegando ao fim. Dentro do elevador, uma transformação sutil, mas profunda, havia ocorrido. As posições físicas haviam mudado. Agora, eles se sentavam mais próximos um do outro, as barreiras invisíveis do protocolo social completamente dissolvidas. Clara havia tirado os sapatos e dobrado as pernas sob o corpo, uma posição que revelava pequenos detalhes que Ricardo nunca havia notado. Meias com um pequeno remendo discretamente costurado, unhas das mãos cuidadosamente cortadas, mas sem esmalte, um anel simples no dedo médio que ela girava quando pensava. Eram detalhes de uma vida vivida com cuidado, mas sem excessos. Ricardo havia se permitido uma descontração impensável, algumas horas antes. O paletó estava dobrado ao lado. A camisa com os primeiros botões abertos, as mangas arregaçadas. Era como se cada peça de roupa removida representasse uma camada de persona social sendo deixada de lado. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" disse Clara, interrompendo um silêncio confortável que havia se estabelecido. "Depois de tudo que já conversamos, acho que todas as suas perguntas são bem-vindas", respondeu Ricardo com um sorriso. "O que o senhor realmente queria ser quando era criança? Antes de todos os negócios e responsabilidades?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Ninguém havia lhe perguntado isso em décadas. Ele ficou quieto por um momento, escavando memórias que havia enterrado sob anos de pragmatismo e ambição. "Arqueólogo", disse finalmente, e sua própria resposta o surpreendeu. "Eu queria ser arqueólogo." Clara sorriu, encantada com a revelação. "Sério? Por quê?" "Havia algo mágico na ideia de descobrir histórias enterradas", explicou Ricardo, sua voz ganhando um tom sonhador que não usava há anos. "Imaginar que cada objeto encontrado era uma pista sobre como as pessoas viviam, o que amavam, do que tinham medo. Era era como ser um detetive do passado." "E o que aconteceu com esse sonho?" Ricardo suspirou. "Realidade. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. Deixou a empresa familiar numa situação complicada. Eu era filho único, então não havia escolha. Larguei a faculdade de História e assumi os negócios." "Você se arrepende?" "Não sei", admitiu Ricardo. "Por muito tempo achei que não. Construí algo muito maior do que meu pai jamais imaginou. Criei empregos, gerei riqueza, fiz diferença na economia. Mas às vezes sinto como se tivesse enterrado uma parte de mim mesmo." Clara assentiu compreensivamente. "É engraçado como a vida nos leva para caminhos que nunca planejamos. Eu queria ser professora." "E por que não foi?" "Gabriel", disse ela simplesmente. "Quando ele nasceu, eu estava no último ano da licenciatura. Tentei conciliar, mas era muito difícil. Estágio não remunerado, trabalhos de conclusão de curso, um bebê que precisava de atenção 24 horas. Algo tinha que ceder." "Você também se arrepende?" Clara pensou cuidadosamente antes de responder. "Arrepender é uma palavra forte. Eu sinto falta do que poderia ter sido. Às vezes, quando estou limpando salas de aula aqui no prédio, imagino como seria estar do outro lado, ensinando, inspirando crianças." "Você ainda poderia voltar a estudar", sugeriu Ricardo. "Com que tempo? Com que dinheiro?" Riu Clara, mas não havia amargura no riso. "Gabriel precisa de mim agora. Talvez quando ele for mais velho, quando estiver na universidade." "Você sacrificou seus sonhos por ele." "Não", corrigiu Clara firmemente. "Eu adaptei meus sonhos. É diferente.
Sacrificar implica perda total. Adaptar implica encontrar novas formas de realizar o que importa para você. Ricardo ficou fascinado com a distinção. Como assim? Bem, eu queria ensinar crianças, certo? E o que eu faço todos os dias com Gabriel? Ensino. Ensino valores, ensino como tratar as pessoas, ensino como enfrentar dificuldades. É uma sala de aula com um aluno só, mas ainda é ensino. A perspectiva de Clara sobre sua situação revelou para Ricardo algo fundamental sobre a diferença entre eles. Onde ele via limitações e perdas, ela via adaptações e oportunidades. Onde ele se lamentava pelo que não podia controlar, ela encontrava formas de influenciar o que estava ao seu alcance. Você é mais sábia que a maioria dos consultores empresariais que contrato, disse Ricardo. Sabedoria é luxo de quem não tem muitas opções, respondeu Clara. Quando você não pode mudar as circunstâncias, aprende a mudar a perspectiva. E se você pudesse mudar as circunstâncias? Se você tivesse todos os recursos do mundo? Clara ficou quieta por um longo momento, considerando a pergunta hipotética. Acho que não mudaria tanto assim. Talvez voltaria a estudar, sim. Talvez mudasse para uma casa maior, com um quintal onde Gabriel pudesse brincar. Mas no essencial, no que realmente importa, não mudaria nada. Por quê? Porque o que eu tenho com Gabriel, essa conexão, essa confiança, esse amor, não pode ser comprado. E é isso que me faz mais rica que qualquer quantia de dinheiro. Ricardo sentiu um aperto no peito. Clara estava descrevendo exatamente o que ele havia perdido com suas filhas. Ele tinha todos os recursos do mundo, mas não tinha a riqueza real que ela possuía. Eu trocaria tudo, disse ele suavemente. Todo o sucesso, todo o dinheiro, toda a influência. Trocaria tudo pelo que você tem com Gabriel. Não precisa trocar, disse Clara gentilmente. Você só precisa escolher ter. É tão simples assim? Não é simples, corrigiu Clara, mas é possível. A diferença é que simples significa fácil e possível significa que vale a pena o esforço. Ricardo ficou impressionado com a clareza de seu pensamento. Clara tinha uma forma de destrinchar conceitos complexos em verdades básicas que era ao mesmo tempo humilde e profunda. Como você faz para ver sempre o lado positivo das coisas? Perguntou ele. Não vejo sempre o lado positivo, riu Clara. Tem dias que eu choro no banheiro depois que Gabriel dorme, me perguntando se estou fazendo tudo errado. Tem noites que fico acordada, calculando contas e me desesperando, porque não sei como vou pagar tudo. Tem momentos que sinto uma raiva enorme do pai dele por ter me deixado sozinha. A honestidade de Clara sobre suas vulnerabilidades a tornou ainda mais admirável aos olhos de Ricardo. Ela não estava fingindo ser perfeita, estava sendo real. Mas então, como você encontra força para continuar? Gabriel, respondeu ela sem hesitar. Toda manhã ele acorda com aquele sorriso que ilumina o mundo inteiro. Toda noite ele me abraça e diz que eu sou a melhor mãe do universo. Como eu posso desistir quando alguém acredita tanto em mim? Ricardo pensou em suas filhas. Quando foi a última vez que elas haviam dito algo positivo sobre ele? Quando foi a última vez que ele havia dado a elas razões para acreditar nele como pessoa, não apenas como provedor? Suas filhas já disseram isso para você? Perguntou Clara, como se estivesse lendo seus pensamentos. Não recentemente, admitiu Ricardo. Na verdade, acho que nunca disseram. Talvez porque elas não sabem se você quer ouvir. Como assim? Crianças são inteligentes, explicou Clara. Elas percebem quando os adultos estão disponíveis emocionalmente e quando estão apenas presentes fisicamente. Se suas filhas sentem que você está sempre preocupado com outras coisas, elas param de tentar se conectar com você. A observação atingiu Ricardo como um soco no estômago.
Ele pensou em todas as vezes que havia dado respostas automáticas para suas filhas. Todas as vezes que havia fingido estar escutando enquanto sua mente estava em planilhas e estratégias corporativas. Eu estraguei tudo, disse ele, a voz carregada de arrependimento. Não, disse Clara firmemente. Você cometeu erros. Mas elas ainda são suas filhas. Ainda há tempo. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vejo como você fala sobre elas, respondeu Clara. Seus olhos mudam quando menciona os nomes delas. Sua voz fica diferente. É óbvio que você as ama. Elas sabem disso também, mesmo que não saibam como acessar esse amor. Ricardo ficou emocionado com a observação. Era reconfortante saber que seu amor pelas filhas era visível, mesmo quando ele se sentia completamente desconectado delas. O que eu digo para elas? Perguntou ele. Como começa uma conversa real depois de anos de conversas superficiais? Comece com a verdade, sugeriu Clara. Diga que você percebeu que tem sido um pai ausente. Diga que quer mudar. Pergunte como elas se sentem sobre a mudança para Londres. Não para tentar convencê-las a ficar, mas para realmente entender os sentimentos delas. E se elas disserem que estão felizes por ir embora, então você aceita, disse Clara, e pergunta o que pode fazer para manter vocês conectados, mesmo à distância. O importante não é controlar as decisões delas, é mostrar que você se importa com elas como pessoas. Ricardo assentiu, absorvendo o conselho. Era aterrorizante imaginar ter conversas tão vulneráveis com suas filhas, mas também era empolgante. Pela primeira vez em anos, ele sentia que poderia ter relacionamentos reais com elas, baseados em honestidade e afeto genuíno, ao invés de obrigação familiar. Posso fazer uma pergunta agora? Disse Ricardo. Claro. O que você gostaria que Gabriel soubesse sobre você? Sobre quem você realmente é, além de mãe dele? Clara ficou surpresa com a pergunta. Era raro alguém se interessar por sua identidade, além do papel maternal. Eu acho que gostaria que ele soubesse que eu tenho sonhos próprios, disse ela lentamente. Que eu sou uma pessoa completa, com esperanças e medos e ambições. Às vezes tenho a impressão de que ele me vê apenas como mãe, como se eu não existisse antes dele ou independente dele. Isso te incomoda? Um pouco, admitiu Clara. É maravilhoso ser mãe dele, mas às vezes sinto falta de ser eu, de ter conversas sobre livros que li, sobre lugares que gostaria de visitar, sobre ideias que me interessam. Por que você não compartilha essas coisas com ele? Ele tem 8 anos, riu Clara. Não sei se ele se interessaria por discussões sobre literatura ou filosofia. Talvez não da forma adulta, concordou Ricardo, mas ele poderia se interessar por você como pessoa. Crianças adoram descobrir que os pais têm vida interior. Clara considerou a sugestão. Era uma perspectiva interessante. A ideia de que ela poderia ser mais do que apenas mãe para Gabriel, que poderia ser também amiga, mentora, pessoa interessante. Você tem razão, disse ela. Talvez eu devesse compartilhar mais de mim com ele. E talvez eu devesse descobrir quem sou, além de empresário, para compartilhar com minhas filhas. Eles se olharam e sorriram, reconhecendo que haviam chegado a conclusões similares por caminhos diferentes. O elevador continuava parado, mas nenhum dos dois parecia impaciente. Haviam encontrado algo precioso naquele espaço suspenso, não apenas insights sobre si mesmos, mas uma amizade genuína e inesperada. A luz de emergência piscou ligeiramente, lembrando-os de que a situação era temporária, mas as revelações e conexões feitas naquelas horas permaneceriam com eles muito além daquela noite. 3 horas haviam se passado desde que o elevador parara. O silêncio da noite agora era completo. A tempestade havia cessado totalmente, deixando apenas o murmúrio distante da cidade que nunca dormia.
Dentro do pequeno espaço iluminado pela luz de emergência, Ricardo e Clara haviam criado um mundo próprio, onde as convenções sociais não tinham poder e onde a honestidade brutal era não apenas possível, mas necessária. Clara notou que Ricardo havia mudado dramaticamente desde o início da noite. O homem tenso e impaciente que entrara no elevador havia sido substituído por alguém contemplativo, vulnerável, genuinamente interessado em conexão humana. Ela se perguntava se essa transformação seria permanente ou se, assim que as portas se abrissem, ele voltaria a vestir sua armadura executiva. "Posso contar uma coisa que nunca contei para ninguém?", disse Ricardo subitamente, quebrando o silêncio. Clara assentiu, reconhecendo o tom de quem estava prestes a revelar algo profundamente pessoal. "No dia que Isabela e Sofia nasceram", começou Ricardo, sua voz carregada de emoção, "eu chorei, não lágrimas de alegria. Bem, não só isso. Chorei de medo, de terror absoluto." "Medo do quê?" "De não saber como ser pai", admitiu ele. "Meu próprio pai era distante, focado apenas no trabalho. Morreu quando eu era jovem. Então nunca tive a chance de vê-lo interagir com netos, de aprender observando. E ali estavam duas criaturinhas perfeitas me olhando, dependendo completamente de mim, e eu não fazia a menor ideia de como não estragar a vida delas." Clara sentiu uma onda de empatia. "E o que você fez?" "O que sabia fazer?", disse Ricardo com um sorriso triste. "Trabalhei. Pensei que se eu construísse um império financeiro sólido, se garantisse que elas nunca passassem necessidade, se oferecesse as melhores escolas, os melhores professores, as melhores oportunidades, isso seria suficiente. Que isso seria amor. E não era? Era uma forma de amor", refletiu Ricardo. "Mas não era a forma que elas precisavam. Elas não precisavam de um provedor perfeito, precisavam de um pai presente." Clara observou a dor genuína em sua expressão. "Quando você percebeu isso?" "Tarde demais", disse ele. "Ou pelo menos achei que fosse tarde demais. Foi quando Mariana pediu o divórcio. Ela disse que se sentia casada com um fantasma, que as meninas tinham um pai que estava sempre fisicamente ausente ou mentalmente distante. Disse que elas mereciam mais que isso." "E ela estava certa?" "Completamente", admitiu Ricardo. "Mas o irônico é que mesmo depois do divórcio, mesmo depois de perder minha família, continuei fazendo a mesma coisa. Trabalhando mais, construindo mais, conquistando mais. Como se cada novo sucesso pudesse, de alguma forma, compensar o fracasso como marido e pai." Clara ficou quieta por um momento, processando a revelação. Havia uma tristeza profunda na história de Ricardo, mas também uma honestidade que ela respeitava. Ele não estava tentando se justificar ou minimizar seus erros. "O senhor ainda tem medo?", perguntou ela suavemente. "Mais que nunca", confessou Ricardo. "Agora tenho medo de que seja realmente tarde demais, que elas já tenham desistido de mim. Que quando ligarem para me contar sobre suas vidas em Londres, seja apenas por obrigação, não por genuíno desejo de conexão." "Posso compartilhar algo com você?", disse Clara. Ricardo assentiu. Quando Gabriel tinha 5 anos, ele passou por uma fase difícil na escola. Estava sendo provocado por outras crianças porque não tinha pai. Um dia ele chegou em casa chorando e me perguntou se eu havia quebrado o pai dele, se era por isso que ele tinha ido embora. Ricardo fez uma careta de dor. "O que você respondeu?" "A verdade", disse Clara, "que às vezes as pessoas fazem escolhas que machucam outras pessoas, mas isso não significa que há algo errado com quem ficou machucado. Que o pai dele fez uma escolha sobre sua própria vida, não sobre o valor do Gabriel." "Como ele reagiu?" "Perguntou se eu também poderia fazer uma escolha de ir embora", continuou Clara, sua voz embargada. "E eu percebi que mesmo tentando protegê-lo da rejeição do pai,
Eu havia criado um novo medo nele, de que qualquer pessoa poderia simplesmente desaparecer da vida dele. Isso deve ter sido devastador. Foi, admitiu Clara. Mas também foi revelador. Percebi que não bastava estar presente fisicamente. Eu precisava estar presente emocionalmente, consistentemente, de uma forma que ele pudesse confiar. Precisava mostrar através de ações, não apenas palavras, que meu amor por ele era incondicional e permanente. E como você fez isso? Pequenas coisas, disse Clara. Rituais consistentes. Toda noite, antes de dormir, eu falo 3 coisas que amo nele. Não coisas que ele fez, mas coisas que ele é. Todo domingo de manhã, fazemos panquecas juntos, mesmo quando estou cansada ou com pressa. Quando ele fala comigo, paro tudo o que estou fazendo e realmente escuto. Ricardo ficou impressionado com a simplicidade e profundidade da abordagem de Clara. E funcionou? Gradualmente, disse ela. Levou mais de 1 ano para ele parar de me perguntar se eu ia embora. Mas agora, aos 8 anos, ele tem uma segurança que eu nunca tive na infância. Ele sabe, sem dúvida, que é amado e valorizado. Eu invejo isso, disse Ricardo sinceramente. Essa certeza, essa segurança emocional que você conseguiu criar para ele. Você pode criar isso com suas filhas, disse Clara, mesmo à distância, mesmo começando tarde. Como? Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Consistência e vulnerabilidade. Ligue para elas na mesma hora todo dia, mesmo que seja só para perguntar como foi o dia. Seja honesto sobre seus próprios sentimentos. Admita quando estiver com saudade, quando estiver preocupado, quando não souber o que dizer. E se elas não responderem às ligações? Continue ligando, disse Clara firmemente. Deixe mensagens, mande textos, cartas, se necessário. O importante é que elas saibam que você está tentando, que elas são prioridade para você. Ricardo assentiu, absorvendo cada palavra. Você realmente acredita que não é tarde demais? Eu acredito que amor verdadeiro nunca expira, respondeu Clara. Pode ficar adormecido, pode ficar complicado por mágoa ou decepção, mas não morre. Suas filhas ainda são suas filhas. O amor delas por você ainda existe, mesmo que esteja escondido sob camadas de proteção emocional. As palavras de Clara tocaram uma corda profunda em Ricardo. Pela primeira vez em anos, ele sentiu uma fagulha de esperança genuína sobre seus relacionamentos familiares. Por que você está me ajudando? Perguntou ele subitamente. Por que está investindo tanto tempo e energia em alguém que você mal conhece? Clara sorriu. Porque reconheço dor quando vejo. E porque acredito que pais e filhos merecem ter relacionamentos reais uns com os outros. Mas também porque, continuou ela, conversar com você está me ajudando também. Está me fazendo pensar sobre minha própria relação com Gabriel de formas novas. Como assim? Você me fez perceber que tenho medo de ser vulnerável com ele, admitiu Clara. Tenho tanto medo de que ele se sinta inseguro que às vezes escondo minhas próprias inseguranças. Mas talvez ele precisasse ver que eu também sou humana, que também tenho medos e sonhos e imperfeições. Ricardo ficou tocado pela reciprocidade de suas revelações. Você esconde o que dele? Solidão, principalmente, disse Clara. Às vezes me sinto muito sozinha, mas nunca deixo ele ver isso, porque não quero que se sinta culpado por não ter um pai presente. Mas talvez, escondendo minha solidão, eu esteja impedindo ele de realmente me conhecer como pessoa. E o que você vai fazer sobre isso? Vou ser mais honesta com ele, decidiu Clara. Obviamente de forma apropriada para a idade, mas mais honesta. Vou compartilhar mais dos meus sonhos, das minhas esperanças, até das minhas preocupações razoáveis. E eu vou parar de tentar ser o pai perfeito, disse Ricardo. Vou tentar ser o pai real.
Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, cada um absorvendo as decisões que haviam acabado de tomar. Havia algo profundamente transformador acontecendo naquele pequeno espaço, suspenso no tempo. Sabe o que é mais irônico? Disse Ricardo eventualmente. O quê? Passei anos evitando vulnerabilidade porque achava que ela era fraqueza. Mas esta noite, sendo vulnerável com você, me sinto mais forte que em qualquer reunião de negócios. Vulnerabilidade é força, concordou Clara. É preciso coragem para se mostrar como realmente é, especialmente quando você não tem certeza de como será recebido. Você tem essa coragem, observou Ricardo. Sempre teve, mesmo quando não percebeu. Como assim? Criar Gabriel sozinha, manter sua dignidade mesmo em um trabalho que não valoriza quem você realmente é. Continuar esperando o melhor das pessoas, mesmo depois de ter sido decepcionada. Isso tudo requer uma coragem extraordinária. Clara ficou visivelmente emocionada com o reconhecimento. Obrigada. Às vezes é difícil ver minha própria força quando estou no meio das dificuldades. E às vezes, disse Ricardo, é preciso alguém de fora para nos mostrar quem realmente somos. Eles se olharam com um novo entendimento mútuo. Haviam se tornado espelhos um para o outro, refletindo não apenas suas falhas e medos, mas também suas forças e potencial. Era uma amizade que havia nascido das circunstâncias mais improváveis, mas que se revelava profundamente transformadora para ambos. A luz de emergência piscou novamente, mais instável agora. Ricardo e Clara olharam para cima, conscientes de que sua situação não poderia durar para sempre, mas também conscientes de que algo precioso havia acontecido naquelas horas, algo que eles levariam consigo muito além daquela noite. Independente do que acontecer quando sairmos daqui, disse Ricardo, quero que saiba que você mudou minha vida esta noite. Você também mudou a minha, respondeu Clara sinceramente. E ambos sabiam que eram palavras verdadeiras, carregadas do peso de revelações genuínas e transformações reais. O elevador permanecia imóvel, mas suas vidas já estavam em movimento em direções completamente novas. 4 horas. 4 horas completas haviam se passado desde que o elevador parara entre o 15º e 16º andar do edifício Mirante Corporate. O que havia começado como uma situação inconveniente havia se transformado numa experiência que mudaria para sempre a trajetória de 2 vidas. A luz de emergência havia se estabilizado novamente, banhando o pequeno espaço em tons dourados, que agora pareciam acolhedores ao invés de ameaçadores. Ricardo e Clara haviam se acomodado de forma que suas conversas fluíssem naturalmente. Ele sentado com as costas apoiadas na parede espelhada, ela de frente para ele, com as pernas cruzadas, como 2 pessoas que se conheciam há anos, ao invés de estranhos que se encontraram por acaso. Sabe o que mais me impressiona em você? Disse Clara, quebrando um silêncio contemplativo. O quê? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso. Como você consegue ser tão diferente da imagem que eu tinha dos executivos? Respondeu ela. Durante 5 anos, eu limpei escritórios e observei reuniões de longe e sempre imaginei que pessoas na sua posição fossem diferentes. Diferentes como? Mais frias, mais calculistas, menos humanas, admitiu Clara, com um sorriso apologético. Desculpe se isso soa ofensivo. Ricardo riu, um som genuíno que ecoou suavemente no elevador. Não é ofensivo. Provavelmente é uma observação bastante precisa sobre como eu me comporto durante o horário comercial. Por que você faz isso? Por que esconde quem realmente é? A pergunta de Clara fez Ricardo refletir profundamente. Era algo que ele nunca havia questionado conscientemente. Havia simplesmente assumido que profissionalismo requeria uma persona específica. Medo, eu acho,
disse ele, eventualmente. Medo de que, se as pessoas vissem minha vulnerabilidade, perdesse credibilidade. No mundo dos negócios, qualquer sinal de incerteza ou emoção pode ser interpretado como fraqueza. Mas isso não é exaustivo? Perguntou Clara. Fingir ser alguém que você não é 8, 10 horas por dia? Extremamente, admitiu Ricardo. Às vezes, chego em casa tão cansado de manter essa persona que não tenho energia para ser pai, para ser humano. É como se eu gastasse toda a minha autenticidade no trabalho, fingindo não ser autêntico. Clara fez uma careta de compreensão. É um ciclo vicioso. Exato. E o pior é que, com o tempo, comecei a confundir a persona com quem eu realmente era. Até esta noite, não tinha certeza de onde terminava o executivo e começava o homem. E agora tem? Ricardo olhou para ela, depois para suas próprias mãos, ainda marcadas por décadas de apertos de mão em negociações importantes, mas agora relaxadas, naturais. Agora sei que o homem é muito mais interessante que o executivo, disse ele, e muito mais capaz de conexões genuínas. Clara sorriu, tocada pela honestidade. Suas filhas vão ficar surpresas quando descobrirem quem você realmente é. Se me derem a chance, disse Ricardo, e havia esperança em sua voz, onde antes havia apenas resignação. Vão dar, disse Clara com convicção. Filhas sempre querem conhecer seus pais de verdade. Elas podem estar protegidas agora, mas assim que perceberem que você mudou genuinamente, vão querer se reconectar. Um som distante ecoou pelo poço do elevador, vozes humanas, equipamentos sendo movimentados. Ambos olharam para cima, conscientes de que o resgate finalmente estava em andamento. Parece que nossa aventura está chegando ao fim, observou Ricardo, e havia uma nota de melancolia em sua voz. Está com medo? Perguntou Clara, reconhecendo algo em sua expressão. Não exatamente medo, explicou Ricardo, mas como preocupação de que quando voltarmos ao mundo real, tudo isso pareça um sonho. Que eu volte a ser a pessoa que era esta manhã. Clara o estudou cuidadosamente. Você não quer voltar a ser essa pessoa? Definitivamente não, disse Ricardo com firmeza. Mas também não sei como manter esta versão de mim mesmo quando voltar ao escritório, às reuniões, às pressões diárias. Da mesma forma que mantém qualquer mudança importante, respondeu Clara. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. É mais complicado que isso. É mais simples que isso, corrigiu Clara gentilmente. Complicado seria tentar mudar tudo de uma vez. Simples é escolher a cada interação ser a pessoa que você descobriu que quer ser. As vozes lá fora estavam ficando mais próximas. Ricardo podia ouvir instruções técnicas sendo gritadas, o som de equipamentos especializados sendo posicionados. Logo, as portas se abririam e eles voltariam às suas vidas separadas. Clara, disse ele subitamente, posso pedir um favor? Claro. Não importa o que aconteça quando sairmos daqui. Não importa como eu me comporte nos próximos dias ou semanas, enquanto estou aprendendo a ser diferente. Quero que saiba que esta noite foi real. Que tudo que conversamos, tudo que descobri sobre mim mesmo, foi genuíno. Clara ficou visivelmente emocionada. Eu sei. E obrigada por me permitir ver quem você realmente é. E obrigado por me mostrar quem eu posso ser, respondeu Ricardo. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a magnitude do que havia acontecido entre eles. Uma amizade improvável havia nascido. Mas mais que isso, duas pessoas haviam se redescoberto através dos olhos uma da outra. Posso perguntar uma última coisa? Disse Clara. Qualquer coisa. O que você vai fazer primeiro quando chegar em casa? Ricardo pensou cuidadosamente. Vou ligar para Isabela e Sofia, não para falar sobre a mudança ou sobre negócios ou escola.
Vou ligar para dizer que sinto falta delas e perguntar se posso visitá-las amanhã apenas para passar tempo juntos. E se elas perguntarem por quê? Vou dizer a verdade, disse Ricardo, que conheci uma pessoa extraordinária hoje que me lembrou do que realmente importa na vida. Clara corou ligeiramente. E você, o que vai fazer quando chegar em casa? Vou acordar Gabriel, mesmo sabendo que ele vai ficar irritado por ter perdido o sono, riu Clara. Vou dar um abraço bem longo nele e dizer que sinto muito por qualquer momento em que não fui completamente presente. E vou perguntar o que ele gostaria de saber sobre mim como pessoa, não apenas como mãe dele. Ele vai ficar confuso. Provavelmente, concordou Clara, mas também vai ficar curioso. E curiosidade é o primeiro passo para a conexão real. Um barulho metálico forte ecoou pelo poço do elevador, seguido de gritos de "Achamos! Eles estão aqui!" Ricardo e Clara se entreolharam, sabendo que tinham apenas alguns minutos restantes. "Há uma coisa que preciso dizer", disse Ricardo urgentemente. "O quê?" "Você mencionou que sempre quis ser professora", começou ele. "Que ainda sonha com isso às vezes." Clara assentiu, curiosa sobre aonde ele queria chegar. "Minha empresa tem um programa de responsabilidade social que inclui educação para filhos de funcionários", continuou Ricardo rapidamente. "Precisamos de alguém para coordenar o programa, alguém que entenda tanto de educação quanto de necessidades reais das famílias trabalhadoras." Clara o olhou com surpresa. "Você está..." "Estou oferecendo uma oportunidade", disse Ricardo. "Não por pena ou como favor, mas porque acredito genuinamente que você seria perfeita para a posição. Você teria que estudar mais, se capacitar, mas a empresa pagaria os custos educacionais." "Eu não sei o que dizer", murmurou Clara, claramente emocionada. "Diga que vai pensar", sugeriu Ricardo. "Não precisa decidir agora, mas quero que saiba que a oferta é real e que é baseada no que vi de sua sabedoria, empatia e entendimento sobre educação esta noite." "Por que você faria isso por mim?" "Porque você já fez muito mais por mim", respondeu Ricardo sinceramente. "Me devolveu minha humanidade. Me mostrou um caminho de volta para minhas filhas. Me lembrou de quem eu realmente sou por baixo de todos esses anos de ambição cega." As vozes lá fora estavam muito próximas agora. Eles podiam ouvir os técnicos trabalhando diretamente nos mecanismos do elevador. "Independente do que eu decidir sobre o trabalho", disse Clara, "quero que saiba que você também mudou minha vida. Me mostrou que posso sonhar maior, que posso ser mais que apenas uma mãe lutando para sobreviver." "Você sempre foi mais que isso", disse Ricardo. "Apenas precisava de alguém para reconhecer." Um barulho súbito e forte ecoou e as luzes do elevador piscaram. Em seguida, um zumbido familiar, o som dos motores sendo religados. "Pessoal aí dentro", gritou uma voz do lado externo. "Vamos tirá-los daí em alguns minutos. Estão bem?" "Estamos bem", gritou Ricardo de volta, mas seus olhos permaneceram em Clara. Eles se levantaram lentamente, ajeitando roupas e cabelos, preparando-se para voltar ao mundo exterior. Mas havia uma relutância em seus movimentos, como se nenhum dos dois quisesse que o momento terminasse. "Clara", disse Ricardo, segurando gentilmente sua mão, "esta noite não foi apenas sobre ficarmos presos em um elevador, foi sobre nos libertarmos de quem achávamos que tínhamos que ser. E descobrirmos quem realmente queremos ser", completou Clara, apertando sua mão em resposta. As portas do elevador começaram a se abrir lentamente, revelando um pequeno exército de técnicos, bombeiros e pessoal de emergência. Luzes fortes os cegaram momentaneamente, e vozes preocupadas os bombardearam com perguntas sobre sua condição física. Mas enquanto eram escoltados para fora do elevador, enquanto preenchiam relatórios e passavam por exames médicos de praxe, Ricardo e Clara trocavam olhares que diziam tudo o que precisava ser dito.
Eles haviam entrado naquele elevador como estranhos, vivendo vidas paralelas, mas separadas. Saíam como amigos que haviam se transformado mutuamente. 3 semanas depois, Ricardo ligaria para Clara para contar que havia tido sua primeira conversa real com as filhas em anos, que elas haviam chorado juntos, rido juntos e começado a planejar como manter uma conexão genuína, mesmo com um oceano entre eles. Clara ligaria para Ricardo 2 meses depois para aceitar a posição na empresa. Não apenas o trabalho, mas a oportunidade de voltar a estudar, de perseguir seus sonhos adiados. Ela contaria que Gabriel havia ficado fascinado ao descobrir que sua mãe tinha sonhos próprios e havia começado a compartilhar seus próprios sonhos com uma vulnerabilidade nova. Mas naquela noite, enquanto finalmente deixavam o edifício Mirante Corporate e se dirigiam para suas respectivas casas, eles carregavam consigo algo mais precioso que qualquer plano futuro. A certeza de que haviam redescoberto suas próprias humanidades através da bondade inesperada de um estranho. O elevador havia parado, mas suas vidas haviam finalmente começado a se mover na direção do que realmente importava. E às vezes é exatamente isso que acontece quando o destino decide que 2 pessoas precisam se encontrar. Ele encontra uma forma, mesmo que seja suspendê-las entre 2 andares em uma noite de tempestade, para que possam descobrir não apenas quem a outra pessoa é, mas quem elas mesmas podem se tornar. Há encontros que mudam vidas inteiras, conversas que redefinem quem somos e momentos suspensos no tempo que nos libertam de quem achávamos que precisávamos ser. A história de Clara e Ricardo nos lembra que às vezes precisamos parar, literalmente parar, para redescobrir nossa humanidade. Se esta narrativa tocou seu coração, se você reconheceu em Clara e Ricardo partes de sua própria jornada, deixe um comentário compartilhando suas reflexões. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias que exploram a beleza dos encontros improváveis e a força transformadora da conexão humana genuína. E se você conhece alguém que precisa ser lembrado de sua própria extraordinariedade, compartilhe esta história, porque no final, todos nós somos Clara e Ricardo em momentos diferentes de nossas vidas, buscando conexão, lutando com nossas vulnerabilidades e esperando que alguém nos veja verdadeiramente. E às vezes, é exatamente isso que acontece quando menos esperamos.